Queridos, nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês a impugnação ao cisbajude, ao passenjude, que é justamente uma maneira de você pedir a liberação de valores bloqueados na sua conta, tá? Eu sou Manassés Lopes, eu sou advogado. Uma das áreas que eu tenho aqui no escritório é um setor que cuida de execução civil, justamente para poder, muitas das vezes, fazer o pedido de impenhorabilidade quando, de maneira indevida, foi bloqueado valores. E é isso que a gente vai tratar nesse vídeo, ok? Bom, o que acontece? Se a pessoa está devendo e existe uma ação judicial, é muito provável que o juiz vai lá e bloqueie as contas dela para fazer uma espécie de penhora. Como é que acontece? Como é que tende a acontecer isso, né? O sujeito vai lá, o credor está cobrando de você, você não pagou. Entra com uma ação falando o seguinte: ó, Joãozinho, Maria deve 15 mil reais, 20 mil reais. Perfeito. O juiz recebe e manda você pagar. Via de regra, para chegar uma cartinha na sua casa falando: olha, você tem o prazo de 3 dias, 10 dias, 15 dias para pagar esse valor. Se você não pagar, vai ter penhora na sua conta bancária. E dito e feito, né? Não pagou, vai ter penhora. E o que acontece? Essa penhora no modelo Passenjude, Cisbajude, é uma ordem que o juiz manda para o Banco Central, justamente para dizer o seguinte: olha, todas as contas correntes, investimentos, tudo que tiver no CPF dessa pessoa devem ser bloqueados imediatamente. E aí suas contas são congeladas. Esse dinheiro é tirado da sua conta e colocado numa conta judicial. E essa conta judicial ela fica lá para que você, no prazo de 5 dias, faça a impugnação da conta. É extremamente importante isso. Por quê? Porque você tem o direito de impugnar essa penhora. E para que isso possa acontecer, você precisa provar que aqueles valores são impenhoráveis, ou seja, que sobre aqueles valores não pode recair penhora. Essa é uma área que eu gosto bastante e que eu desenvolvi uma técnica bem específica depois de estudar muito, e porque eu trabalhava há um tempo atrás para servidores públicos que tinham muitos, mas muitos bloqueios em contas bancárias, porque estavam em situação de endividamento. Hoje o escritório trabalha também com devedores, não são exclusivamente servidores públicos, né? O que a gente fez aqui no escritório? A gente não trabalha só com servidor público, trabalhamos com outras pessoas que também, eventualmente, estão devendo. Então, eventualmente, um empresário que teve um problema na sua conta e uma pessoa que teve uma situação patrimonial de bloqueio. E aí, como é que funciona? Você precisa demonstrar que esses valores são impenhoráveis, que sobre eles não pode recair penhora. E sobre qual valor não pode recair penhora? Você vai descobrir que existe um rol para os bens que não podem ser penhorados. Está lá no artigo 833 do Código de Processo Civil. Naquele artigo, vão ter vários bens que não podem ser penhorados. Um deles é o salário. O salário não pode ser penhorado. E aí o que acontece? Você precisa fazer uma petição alegando: olha, tal dia foi bloqueado tal valor, esse valor era fruto do salário da pessoa que está sendo executada, e você precisa provar isso. Então você precisa provar que dia tal entrou o salário, no outro dia ou no mesmo dia esse salário foi bloqueado. E aí o sujeito precisa pagar as contas de luz, água, telefone, internet, ah, aluguel, filhos e tudo mais. E aí você vai fazer a impugnação a essa penhora. Aqui no escritório a gente costuma fazer muito rápido, por quê? Porque via de regra, quando se bloqueia, é o salário da pessoa, então ela precisa de dinheiro para sobreviver. Qual que é a grande questão? O juiz costuma ouvir a outra parte antes de desbloquear, né? Então demora ali uns 15, 20 dias para ser desbloqueado o valor. Pelo menos em Santa Catarina, unanimidade é assim que funciona, né? Os juízes ouvem a outra parte primeiro. E a outra parte, na malvadeza, espera até o último dia para apresentar a defesa e depois o processo vai concluído para o juiz decidir. Tem muitos casos onde o juiz entende que o valor não é impenhorável e manda bloquear o valor mesmo e transferir o valor para quem está
cobrando. E aí, para essa decisão, cabe um recurso. O nome desse recurso é agravo de instrumento. É um recurso que inúmeras vezes eu já ganhei no Tribunal de Justiça justamente por isso, porque eu comprovo que a verba é natureza alimentar, o juiz vai lá e manda bloquear. E aí, o que o advogado precisa fazer, né? Ele precisa dizer o seguinte: olha, essa decisão de Vossa Excelência, juiz ou juíza, está equivocada. Por quê? Porque a lei, existe uma lei federal, protege o valor que é oriundo de salário. Então você pode, inclusive, pedir uma liminar para o tribunal liberar esse valor, tá? E costuma acontecer, já tive várias decisões favoráveis nesse sentido. Qual que é o grande problema? O grande problema é quando o advogado não consegue comprovar que aquele valor é fruto do salário. Por quê? Porque às vezes a pessoa é uma pessoa autônoma e vai entrando vários piques e não consegue provar de onde é e tudo mais. E aí realmente é um problema, né? Já aconteceu também. E aí eu sempre explico para o cliente o risco, né? Que ele precisa efetivamente ter comprovantes de salário, de que ele tem uma renda fixa e tudo mais. Até pode ser variável, né, mas tem que ter o comprovante de onde veio esses valores, beleza? Bom, dito isso, é importante que você saiba que, quando uma pessoa tem esses valores bloqueados, sim é possível fazer a defesa, né. Quando o valor da dívida é muito grande, inclusive, a gente consegue trazer algumas teses de defesa. Teve casos, por exemplo, que você vai analisar a dívida e a dívida está prescrita já, e estão tentando cobrar de maneira indevida. Então, toda essa análise é importante que seja feita pelo advogado, porque às vezes você vai pedir um desbloqueio, correto, você pede desbloqueio, consegue desbloqueio para o cliente. Mas às vezes existe, além do pedido de desbloqueio, a possibilidade de você pedir que a dívida está prescrita. Claro, vai depender do prazo, de 2, 5 anos, 10 anos, existem vários prazos prescricionais, mas é importante que seja feito esse trabalho de avaliar, caso a caso, se o valor está prescrito ou não está prescrito, se a parte poderia cobrar ou não poderia, e toda essa análise tem que ser feita por um advogado, justamente para poder analisar as particularidades do caso, beleza? Se você tiver alguma dúvida em relação a essa temática, deixa aqui seus comentários para que eu possa ler, responder você, eventualmente gravar um vídeo para conversar mais sobre. E é isso. Deixa um curtir, compartilha, faz esse vídeo circular na internet para que a gente possa continuar aqui ensinando com muita alegria vocês a respeito desses temas polêmicos do direito. Um grande abraço e até mais.